Pedido de afastamento de Cláudio Castro após esquema bilionário com facção. Bolsonaro está envolvido. Pessoal, desta vez o Bolsonaro se arrebentou. Já ficou curioso? Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer ainda mais a esquerda brasileira para 2026. Cuida, se inscreve. Vamos ver o vídeo aí. E acaba de ser pedida aí a cassação do governador do Rio de Janeiro aí por ligação com facções criminosas. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, ajudou aí o PCC e o Comando Vermelho. E seu afastamento acaba de ser pedido, tá? Então, vai ser julgado aí pelo Supremo Tribunal Federal nas próximas horas se Cláudio Castro será afastado de suas funções já ou não. Lembrando que na terça-feira da semana que vem, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar aí, não afastamento, mas sim a cassação total dele aí, permanentemente. Ele vai ser cassado e tornado inelegível por 8 anos, se o TSE assim decidir. Lembrando, isso aí, esse julgamento da terça-feira não tem nada a ver com as facções criminosas e cooperação no Rio de Janeiro. É uma outra coisa. O afastamento agora foi pedido pelo líder do PT, o Lindenberg Farias. Por quê? Porque matérias aí, e não só matérias mostraram isso veio à tona, porém, há documentos que foram aí emitidos oficialmente pelo governo do Rio de Janeiro que mostram que o Cláudio Castro tentou ajudar a reabrir uma refinaria que é utilizada pelo PCC para lavar dinheiro. A Operação Carbono Oculto, que é a operação aí da Polícia Federal, pegou ali o âmago das facções criminosas, que é justamente o dinheiro. Se eles ficarem sem dinheiro, acaba aí a facção criminosa. E, entre outras coisas, a Polícia Federal pediu, e a Justiça da Primeira Instância autorizou, que fosse aí suspensa a operação de uma refinaria no Rio de Janeiro, que é a Refit, uma refinaria enorme de petróleo. Aí você vê, caramba, eles não ganham dinheiro só com tráfico de drogas, ganham dinheiro também refinando aí petróleo, fazendo combustível, e vendem esse combustível em postos de gasolina, e aí usam esses milhares de postos de gasolina para lavar dinheiro do tráfico. Se você não entende como, eu vou te explicar de uma maneira bem rápida. Imagine você, ou que uma pessoa tem um posto de gasolina, e aí vamos supor que vão lá muitos carros abastecer nesse posto de gasolina, e esse posto de gasolina lucra R$10 mil por dia. Só que aí, não é lucro, assim, entra R$10 mil por dia no caixa desse posto. Só que aí esse posto chega e fala, na verdade entraram 30 mil. Por quê? Porque ele coloca no meio desses abastecimentos que não foram feitos, de R$20 mil, por exemplo, todos os dias, para dizer, entrou aqui 30 mil, paga o imposto sobre o lucro disso aí, e aí o dinheiro que era sujo, esses 20 mil era o dinheiro do tráfico de drogas, imagine, entra lá no caixa do posto, como se tivesse abastecido o carro de alguém, e aí esse dinheiro que era sujo, paga o imposto, vira dinheiro limpo. Agora, se você tem um poço, você não consegue lavar tanto dinheiro assim. Mas e se você tiver 1.000 postos de gasolina? Aí você consegue lavar bilhões de reais, porque entra aí as pessoas que realmente abastecem o carro, colocam ali abastecimentos fake. Só que aí, esses postos tinham que comprar o combustível, tudo mais, e aí tinha uma coisa que era o problema na fiscalização. Isso realmente aconteceu. Que era, ia chegar uma hora em que a polícia, os órgãos fiscalizadores, até a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ia ver, peraí, esse posto está dizendo aqui que está abastecendo o carro de 1.000 pessoas, só que eles não estão comprando gasolina para abastecer todo o carro. Tem coisa errada. Deixa alguma brecha. Se você está dizendo que você vendeu 1.000 litros de gasolina, mas você só comprou das refinarias 500 litros, e os outros 500 são o quê? Estão lavando dinheiro? Não tem outra coisa, estão lavando dinheiro. E aí começa uma investigação, e aí dá ruim, né? Então, o que o PCC fez? Comprou uma refinaria. Por quê? Porque aí o posto tem ali a nota fiscal. Não, eu comprei aqui da refinaria, Aí eu comprei os 1.000 litros, mas não comprou. A refinaria vende para outros postos também, postos legalizados, mas também vendia para os postos deles mesmos do PCC. E aí, quando alguma fiscalização ia ver, caramba, esse posto aí tá batendo recorde, tá vendendo gasolina pra caramba, hein? Mas eu tô comprando lá da refinaria. A investigação da Polícia Federal descobriu tudo isso e fechou a refinaria. Porque, essa refinaria está sendo utilizada para lavar dinheiro. Então, os postos que recebem gasolina dessa refinaria são todos já imediatamente suspeitos. Porém, aí investigando posto por posto, aí dá para saber qual é do PCC e qual não é. Foi investigado e descobriram milhares de postos que lavavam dinheiro do tráfico de drogas. Aí o que fez o governador do Rio de Janeiro? Mandou reabrir a refinaria. Ele falou, o quê? O quê? E aí um juiz, desembargador, amigo dele, cassou a decisão da primeira instância e mandou reabrir a refinaria. Porém, o STJ mandou fechar a refinaria novamente. Quer dizer, cada segundo que essa refinaria ficava aberta, o
a facção criminosa estava lavando mais dinheiro em seus postos de gasolina. Aí fala, mas olha só que coisa. Mais do que isso, eles são tão criminosos que eles ainda adulteravam a gasolina nos postos, tá? Esse era o nível. Então estavam aí vendendo gasolina adulterada e ainda os postos, e foi assim que a Polícia Federal descobriu, ainda, além de cometer aí o crime de lavagem de dinheiro, eles também faziam sonegação fiscal, porque na hora de lavar o dinheiro eles não queriam nem pagar o imposto sobre o lucro que eles tinham ali da operação fake deles. Vendi 1.000 litros de gasolina fake, que não foram vendidos. Tem que pagar o imposto sobre esse lucro. Eles não pagavam. Aí começou a investigação, aí descobriu todo o esquema. Você vê que o pessoal é tão bandido, mas tão bandido, que aí metem os pés pelas mãos no meio da bandidagem. E o Cláudio Castro foi aí amigo deles. Começou agora a surgir a hipótese de que a operação do Rio de Janeiro tenha sido queima de arquivo. E a polícia entra numa comunidade, no Complexo do Alemão, com 100 mandados de prisão e mata 120 pessoas. É estranho, pessoal, alguém que é contra, né, o crime e simplesmente ter esse envolvimento direto com pessoas do crime. É muito estranho mesmo. Não estou julgando ninguém, mas as informações falam por si, e os fatos também. Que houve realmente um massacre na favela, houve. Isso é inegável. Mas sempre é mais fácil você ir lá, onde está a pobreza, a miséria, e simplesmente matar aquelas pessoas do que você resolver aquilo dali. E principalmente, o problema está exatamente aí, o envolvimento político e da elite com isso tudo, no financiamento dessa coisa toda, entende? É isso que acontece. Normalmente, sempre quem paga o pato são os pobres, que sempre são feitos de cachorro de rua. Vamos continuar aqui. Pessoas. Tá, tem coisa estranha aí, não tem? Parece que teve queima de arquivo porque tinha gente aí que queria delatar políticos ligados ao governo do estado, ou talvez o próprio governador, pela sua ligação com a facção. Aí você fala, epa, tá ruim aí a coisa, hein? Tá bem ruim. Então agora foi pedido o afastamento do governador. Enquanto isso, o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro, que são os dois aí na extrema-direita que estão com maior alcance hoje, né? Fora eles, tem o Cleitinho, mas tem um pessoal de esquerda que gosta do Cleitinho, não sei porquê. Fico pasmo, como as pessoas de esquerda às vezes adoram abraçar o pessoal da extrema-direita. A esquerda já tem aí o costume de abraçar os refugos da extrema-direita. Eu vi gente aí nos últimos dias que estava aí elogiando a Joyce Hasselman. Joyce Hasselman é aquela que em 2018, eu não deixo você esquecer. Realmente a esquerda tem muito disso. O Lula comprou a revista Veja por 600 bilhões de reais. Bilhões! Falou que a revista Veja, a mais antipetista de todas, tinha sido comprada pelo Lula. Joyce Hasselman também foi uma das que inventou que o Lula era um dos chefes do PCC. Realmente tá complicado. Mas que coisa, aí tem gente de esquerda que dá palco para entrevista. Quando eu vejo o canal de esquerda entrevistando a Joyce Hasselman, fascista. Meu, como pode? Igual o Alexandre Frota. Alexandre Frota inventou um monte sobre o Lula em 2018, e aí a esquerda votou nele, ele foi eleito vereador em 2024. Eles falam, meu Deus do céu. Teve canal de esquerda que ficou promovendo o Alexandre Frota dia sim e dia também, antes da eleição aí para vereador em 2024. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Um cara que já confessou que estuprou uma mulher e ficou por isso mesmo, em rede nacional. Ficou por isso mesmo. Fala, meu Deus, adoro pegar uns refugos. A outra, a Raquel Scheherazade, aquela... chamava ela de Raquel Shiranazzi, outra que a esquerda adora compartilhar. Você fala, que coisa. Aí, pois bem, o Cleitinho é outro. Mas na extrema-direita mesmo aí, o Nicolas e o Eduardo Bolsonaro têm maior alcance. E olha que o Eduardo tá assim, caindo ladeira abaixo. Os dois resolveram fazer politicagem. O Eduardo Bolsonaro postou um vídeo aí nas redes sociais. Voltou às redes sociais o Eduardo Bolsonaro, hein? Já ele aparece fugindo dos Estados Unidos, porque já ele vai acabar preso lá. Lembrando que o mandato dele vai ser cassado na Câmara dos Deputados daqui a 2 semanas, tá? 2 semanas é o que ele tem de mandato, e aí vai começar o processo de cassação dele. E aí o Eduardo Bolsonaro resolveu publicar um vídeo triste quem me segue lá no Instagram e no TikTok viu um trecho desse vídeo aqui, nem vou publicar o vídeo inteiro, porque isso é fazer politicagem com a morte alheia, de um policial confortando a família de um dos policiais mortos na operação. Aí ele diz, que tristeza, que Deus conforte as crianças e familiares, todo apoio àqueles que combatem o crime e tudo mais. Só que ele esqueceu de dizer que quem forneceu o fuzil que matou os familiares aqui desse menino que está chorando no vídeo foi o governo Bolsonaro. Exato. A polícia, a operação aí da polícia do Rio de Janeiro, chegou sem querer no Bolsonaro. Descobriram uma planilha
de uma planilha ali de gastos do Comando Vermelho que mostra que boa parte ali dos fuzis e da munição que eles compram é de um CAC, que abriu um clube de tiro e desviava as armas para as facções criminosas. E aí que esse CAC aí ganhou mais de 1.600.000 reais só em munições, fora as armas. Aí você fala, pô, que coisa. Só que o que descobriram é o seguinte, que a esmagadora maioria dos fuzis do Comando Vermelho são fuzis de calibres que o Bolsonaro legalizou quando era presidente. Quer dizer, eles até importam fuzis e desviam das polícias, do exército, etc. Sim. Porém, a esmagadora maioria das armas que eles têm, eles compraram legalmente durante o governo Bolsonaro. Você tem ideia, né? E aí o Bolsonaro literalmente armou as facções criminosas. Então, quando morre um policial, lembre-se, esse policial foi morto indiretamente pelo Bolsonaro, pelo decreto do Bolsonaro que legalizou as armas. Porque senão essa arma não estaria ali. Ah, mas a facção teria outra arma. Sim, teria outra arma, provavelmente. Porém, teria menos. Não teria uma margem de lucro tão grande, porque eu já falei aqui inúmeras vezes, o maior custo operacional da facção criminosa era exatamente ficar pagando propina para policiais rodoviários federais e para outros agentes públicos para conseguir contrabandear armas que vinham aí do exterior. Quando chegou o governo Bolsonaro, até esse contrabando diminuiu muito. Por quê? Porque as facções podiam comprar armas legalmente. Lembrando... Para você perceber, bolsonaristas, eles falam muito em combater o crime organizado, aquela coisa toda. Dizem muitas vezes que Lula apoia, né, o crime. Peraí, mas eles estiveram no poder, Bolsonaro esteve no poder. E o que Bolsonaro fez? Simplesmente foi armar o crime. Quer dizer, fortaleceu ainda mais o crime organizado. E eles ainda têm a ousadia, a cara de pau de dizer que Lula é que defende eles, que defende o crime organizado. Vão criar vergonha na cara. Vamos continuar aqui. Porque os maiores traficantes de armas do Brasil receberam indulto praticamente do Bolsonaro. Não é um indulto que ele assinou um indulto, não. Mas quando ele legalizou as armas, o crime que eles cometeram deixou de ser crime. E tem uma coisa na lei. Se você comete um crime e amanhã depois você é condenado, vai preso, amanhã depois esse crime deixa de ser crime, o que acontece? Você é solto. Sim. E aí os maiores traficantes de armas do Brasil foram todos soltos durante o governo Bolsonaro. Ah, mas Thiago, voltou a ser crime porque o Lula proibiu as armas de novo. Mas já estão soltos, o processo não pode voltar. Que a lei não retroage contra o réu. Aí você vê, pô, que coisa. Todos os maiores traficantes de armas do Brasil foram soltos no governo Bolsonaro. Caramba, é isso aí. Você ver, né? E aí o Eduardo Bolsonaro fazendo politicagem e os bolsominions todos fazendo politicagem aí com a morte deles. E aí muita gente lembrou, e eu mostrei isso aqui exaustivamente nas minhas redes sociais, que outro dos fornecedores de armas para o Comando Vermelho era esse sujeito aqui, que é o TH Joias, que está preso, deputado aí que foi preso há algumas semanas, que é amigo pessoal do governador, que também é do PL, e que foi eleito com votos dos bolsonaristas. Mas aí você vê como que é bolsominion, né? Eles literalmente votam nos traficantes. Eles votam nos caras que pertencem à facção criminosa, e aí depois eles acusam a esquerda. Por que eles fazem isso, Thiago? Eu já expliquei aqui algumas vezes, eu vou explicar novamente, e tá na hora da esquerda começar a bolar estratégias para que isso deixe de acontecer. Se eu conseguir aí ser eleito deputado, pode ter certeza que eu vou colocar em prática muitas dessas estratégias que eu não posso aqui no Plantão Brasil por falta de verba, tá? Falta de verba. Deputados têm acesso aí à verba de gabinete e eles podem contratar aí, eles têm mais de 100 mil reais por mês para contratar assessores. Eu aqui no Plantão Brasil, mesmo se alguém falar, Thiago, eu te dou 100 mil reais por mês para contratar aí quem você quiser para fazer aí um estrago na extrema-direita. Só que não custa 100 mil reais por mês, porque os 100 mil reais é para salário. 136 mil reais os deputados têm para pagar salários dos assessores. Mas esses assessores também recebem ali seguros, tem carteira assinada, 13º, etc. Então custa muito mais aos cofres públicos do que 136 mil reais mensais. Então, para alguém ali, uma empresa, contratar uma folha de pagamento desse tamanho, gasta pelo menos o dobro. Aí você vê, não tem essa verba nem de perto, nem de longe, uma verba dessa aí. E aí o que acontece? A extrema-direita faz o quê? Eles impulsionam seus posts nas redes sociais, usam todos os assessores que tem um deputado de extrema-direita, são para a comunicação, para impulsionar nas redes sociais e administram centenas aí de grupos de WhatsApp em que eles colocam mentiras. Na esquerda, não. A maioria dos deputados aí de esquerda, você vai ver os assessores, é gente que não sabe nem usar um celular. Mas nem a maioria dos assessores. A esmagadora maioria. Tem, obviamente, as exceções. E quem são as exceções, Thiago?
Abre a sua rede social, vê aí os posts dos deputados que têm maior alcance. Você vê aí deputados que fazem vídeos, tem 100, 200, 300 mil visualizações, chega até 1 milhão às vezes, ou vira e mexe passa de 1 milhão, que tem aí, não é número de seguidores, tá? Número de seguidores não quer dizer nada, porque muitos compram seguidores. E aí tem lá gente com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, posta uma coisa e nem 10 mil pessoas vêm. Por quê? Porque os seguidores são comprados. Isso acontece na esquerda também, tá? E aí não adianta nada. Zero à esquerda. Aí, veja só, já na extrema-direita não, todos eles, é uma coisa, a extrema-direita veio aí em 2018 com tudo, e qual é o modus operandi deles, e que todos eles entenderam, é usar a rede social para manipular as pessoas, conseguir mais votos, para ter aí cada vez mais próximo de ter uma maioria na Câmara e no Senado, e aí eles fazem negócios para facções criminosas. Só que agora a coisa vai ficar feia, por quê? Porque está chegando aí no STF, o pedido de afastamento do governador, e mesmo eles impulsionando post nas redes sociais e colocando, e não é só impulsionar post na rede, eles pegam o vídeo deles e jogam em milhares de grupos de WhatsApp. E aí o que acontece? Os políticos acabam tendo uma votação maior e eles acabam elegendo mais gente de extrema-direita na rabeira deles. Porque se um deputado tem aí 1 milhão de votos, ele acaba elegendo 2 ou 3. E esses 2 ou 3 que ele elege juntos, também são deputados que estão começando ali a ser influenciadores e tal na extrema-direita, que quando tiverem aí o cargo, eles vão explodir aí em alcance. Aí você vê que coisa. E na esquerda, não. Inclusive, na esquerda, eu não consegui nem ser candidato na eleição passada, senão já estava em outro patamar. Aí a comunicação da esquerda, isso eu garanto. Então aí você vê. Agora vai ficar ruim para o Cláudio Castro. Então tem 2 julgamentos aí, um no STF e um no TSE, que podem caçar o governador do Rio de Janeiro. E a narrativa da extrema-direita está indo por água abaixo, porque dessa vez, o que acontece, mesmo eles tendo algoritmo do lado deles, a verdade é tão esmagadoramente feia para eles, eles estão tão errados nessa aí, que a população, pouco a pouco, segundo as pesquisas e análises de rede social, a população no primeiro momento, no Brasil, no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro desde o dia da operação, a população estava contra a operação. Mas no Brasil, mais de 50% estavam a favor. E aí, passando os dias, cada vez mais gente está contra a operação. E cada vez mais gente culpa o Cláudio Castro. Só tá faltando aí fazer a associação Cláudio Castro-Bolsonaro e associar aí, que muita gente não sabe, você pode vai num ponto de ônibus, vai na fila do pão, da padaria, vai na fila do mercado e pergunta se as pessoas sabem, olha, quem fornece armas para a facção criminosa ali? Eles não vão saber. Muitos até vão culpar a esquerda. Quem forneceu armas? Jair Messias Bolsonaro por meio do seu decreto de armas. E quem também forneceu armas literalmente, que era o cara que o trabalho dele era fazer isso. Deputado bolsonarista, amigo do governador Cláudio Castro. Isso que a população tem que começar a saber. É por isso que a comunicação é tão importante. Aliás, digo, a comunicação é a parte mais importante na política quando você tem uma democracia nos moldes que você tem no Brasil. Por quê? Porque sem a comunicação você não elege a maioria. E se não eleger a maioria, você não muda o país. O mais importante é ganhar a eleição. Ganhando a eleição, a gente muda o país. Se não ganhar a eleição, pode falar o que quiser. Ah, não, mas eu estou correto. Não adianta você estar certo, você tem que ganhar a eleição. E para ganhar a eleição, tem que ter comunicação. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja aí maldita, esses bandidos da pior espécie. Falou.